Documento 189. A ressurreição. Logo após o enterro de Jesus, na sexta-feira à tarde, o dirigente dos arcanjos de Nébadon, então presente em Urântia, convocou o seu conselho para a ressurreição das criaturas de vontade adormecidas e começou a fazer considerações sobre uma possível técnica de reconstituição de Jesus. Esses filhos reunidos do universo local, criaturas de Micael, realizaram isso sob a sua própria responsabilidade. Gabriel não os havia reunido. Por volta da meia-noite, haviam chegado à conclusão de que a criatura nada poderia fazer para facilitar a ressurreição do Criador. Eles estavam dispostos a aceitar o conselho de Gabriel, que os instruíra para que, desde que Micael havia dado a sua vida por seu livre-arbítrio, também teria o poder para retomá-la de novo de acordo com a sua própria determinação. Pouco depois da suspensão desse conselho de arcanjos, portadores da vida e seus vários colaboradores no trabalho de reabilitação da criatura e da criação moroncial, o ajustador personalizado de Jesus, estando no comando pessoal das hostes celestes, então reunidas em Urântia, naquela vigília ansiosa, disse estas palavras a todos: Nenhum de vós nada pode fazer para ajudar vosso Criador Pai no retorno à vida. Como mortal deste reino, ele experimentou o falecimento dos mortais. Como soberano de um universo, ele ainda vive. O que vós estáis presenciando é o trânsito mortal de Jesus de Nazaré, da vida na carne para a vida na morôncia. O trânsito espiritual de Jesus foi completado no momento em que me separei da sua personalidade e tornei-me o vosso diretor temporário. Vosso Criador Pai escolheu passar pela experiência inteira das suas criaturas mortais, desde o nascimento dos mundos materiais, da morte natural e da ressurreição da morôncia até o status de uma existência espiritual verdadeira. Estais observando uma determinada fase dessa experiência, mas não podeis participar dela. As coisas que normalmente fazeis pela criatura, não as podeis fazer pelo Criador. Um filho criador tem, dentro de si próprio, o poder de auto-outorgar-se à semelhança de quaisquer dos seus filhos criados. Tem dentro de si o poder de dispor da sua vida observável e para retomá-la novamente. E tem esse poder pela via do comando direto do Pai do Paraíso. E eu sei do que estou falando. Quando ouviram o ajustador personalizado dizendo isso, todos eles assumiram uma atitude de expectativa ansiosa desde Gabriel até o mais humilde querubim. Eles viram o corpo mortal de Jesus no sepulcro. Detectaram evidências de atividades do seu amado soberano no universo. E, não compreendendo tais fenômenos, esperavam pacientemente pelo que sobreviria. 1. O trânsito moroncial. Às 2h45 do domingo de manhã, a Comissão de Encarnação do Paraíso, formada por 7 personalidades não identificadas do Paraíso, chegou ao local e imediatamente desmembrou-se em torno do sepulcro. Às 2h50, vibrações intensas de atividades materiais e moronciais combinadas começaram a emanar do novo sepulcro de José e às 3h02, nessa manhã de domingo, 9 de abril do ano 30 d.C., a forma moroncial ressuscitada e a personalidade de Jesus de Nazaré saíram do sepulcro. Depois de ressuscitado, Jesus emergiu do sepulcro. O corpo de carne no qual ele tinha vivido e trabalhado na terra por quase 36 anos ainda jazia lá no nicho do sepulcro, envolto no lençol de linho, exatamente como havia sido colocado para descansar por José e pelos seus amigos na sexta-feira à tarde. Nem a pedra diante da entrada do sepulcro havia sido movida para nada. O selo de Pilatos permanecia intacto ainda, os soldados ainda estavam de guarda. Os guardiães do templo tinham estado em vigia contínua. A guarda romana havia sido mudada à meia-noite. Nenhum desses vigias suspeitava de que o objeto da sua vigia havia levantado-se em uma nova forma mais elevada de existência, e de que o corpo que eles estavam guardando agora não era senão um envelope exterior descartado que não tinha mais nenhuma ligação com a personalidade moroncial liberada e ressuscitada de Jesus. A humanidade é lenta para perceber que em tudo o que é pessoal, a matéria é o esqueleto da morôncia e que ambos são uma sombra refletida da realidade espiritual que perdura.
Quanto tempo haverá de passar até que vós considereis o tempo como a imagem em movimento da eternidade e o espaço como uma sombra fugaz das realidades do paraíso? Até onde podemos julgar, nenhuma criatura deste universo, nem personalidade alguma de outro universo, nada teve a ver com essa ressurreição moroncial de Jesus de Nazaré. Na sexta-feira, ele entregou a sua vida como um mortal deste reino. No domingo de manhã, ele retomou-a de novo como um ser moroncial do sistema de Satânia em Norlatiadec. Há muito sobre a ressurreição de Jesus que nós não compreendemos, mas sabemos que ocorreu como declaramos e por volta da hora indicada. Podemos também registrar que todos os fenômenos conhecidos relacionados com esse trânsito mortal ou ressurreição moroncial aconteceram exatamente ali no novo sepulcro de José, onde o material mortal de Jesus permanecia envolto em trajes mortuários. Sabemos que nenhuma criatura do universo local participou desse despertar moroncial. Percebemos as 7 personalidades do paraíso em torno do sepulcro, mas não as vimos fazer nada para o despertar do Mestre. Tão logo Jesus apareceu ao lado de Gabriel, bem acima do sepulcro, as 7 personalidades do paraíso indicaram sobre a sua intenção de partir imediatamente para o Versa. Esclareçamos definitivamente o conceito da ressurreição de Jesus fazendo as seguintes afirmações. 1. O seu corpo material ou físico não é uma parte da personalidade ressuscitada. Quando Jesus saiu do sepulcro, o seu corpo de carne permaneceu intacto no sepulcro. Ele emergiu da tumba sem mover as pedras diante da entrada e sem romper os selos de Pilatos. 2. Ele não emergiu do sepulcro como um espírito, nem como Micael de Nébadon. Ele não apareceu na forma do soberano Criador, tal como fora antes da sua encarnação à semelhança da carne mortal em Urântia. 3. Ele saiu do sepulcro de José na forma semelhante das personalidades moronciais daqueles que, como seres moronciais ascendentes ressuscitados, emergem nas salas de ressurreição do primeiro mundo das mansões deste sistema local de Satânia. E a presença do monumento em memória de Micael no centro do imenso pátio das salas de ressurreição de Mansônia número 1 leva-nos a conjecturar que a ressurreição do Mestre em Urântia foi de algum modo promovida a partir daquele que é o primeiro mundo das mansões do sistema. O primeiro ato de Jesus, depois de levantar do sepulcro, foi o de saudar Gabriel e instruí-lo a continuar na função de executivo dos assuntos do universo entregue a Emanuel, e então solicitou ao dirigente dos Melquisedeques que transmitisse a sua saudação fraternal a Emanuel. Pediu ao Altíssimo de Edentia pela autorização dos anciães dos dias para o seu trânsito mortal. E, voltando-se para os grupos moronciais dos 7 mundos das mansões, aqui reunidos para saudar e dar as boas-vindas ao seu Criador, como criatura da sua própria ordem, Jesus disse as primeiras palavras da sua carreira pós-mortal. Disse o Jesus moroncial: Tendo terminado a minha vida na carne, permanecerei aqui por um breve período na forma transitória para que eu possa conhecer melhor e mais completamente a vida das minhas criaturas ascendentes, e para que em seguida eu revele a vontade do meu Pai no paraíso. Depois de haver falado, Jesus sinalizou para o ajustador personalizado e para todas as inteligências do universo reunidas em Urântia para presenciar a ressurreição, a fim de que fossem imediatamente despachadas para atender aos seus respectivos compromissos no universo. Jesus começava agora os contatos de nível moroncial, sendo apresentado como criatura aos requisitos da vida que ele tinha escolhido viver por um curto tempo em Urântia. Essa iniciação ao mundo moroncial necessitou de um período de mais de 1 hora do tempo terreno e foi por 2 vezes interrompida pelo seu desejo de comunicar-se com as suas antigas companheiras na carne, quando elas vieram de Jerusalém para espiar com admiração dentro do sepulcro vazio e descobrir o que consideraram uma evidência da sua ressurreição. E agora se completa o trânsito mortal de Jesus, a ressurreição moroncial do Filho do Homem, e tem início a experiência transitória do Mestre como personalidade a meio caminho entre o material e o espiritual.
E a tudo isso ele faz por meio do poder inerente a si próprio. Nenhuma personalidade prestou-lhe qualquer assistência. Agora vive como Jesus moroncial, e à medida que começa essa vida moroncial, o corpo material da sua carne está lá, exatamente como antes na tumba. Os soldados continuavam de guarda e o selo do governador nas pedras ainda não havia sido rompido. 2. O corpo material de Jesus. Às 3h10, enquanto Jesus ressuscitado se confraternizava com as personalidades moronciais reunidas, vindas dos 7 mundos das mansões de Satânia, o dirigente dos arcanjos, anjos da ressurreição, aproximou-se de Gabriel e pediu-lhe o corpo mortal de Jesus. E o dirigente dos arcanjos disse: podemos não participar da ressurreição moroncial da experiência de auto-outorga de Micael, nosso soberano, mas gostaríamos de ter os seus restos mortais sob a nossa custódia para dissolução imediata. Não nos propomos empregar a nossa técnica de desmaterialização. Meramente queremos invocar o processo do tempo acelerado. Suficiente para nós já é havermos visto o soberano viver e morrer em Urântia. As hostes do céu seriam poupadas da recordação de ter de suportar a visão da degradação lenta da forma humana do Criador e sustentador de um universo. Em nome das inteligências celestes de todo o Nébadon, peço um mandado dando a mim a custódia do corpo mortal de Jesus de Nazaré e o poder de procedermos à sua dissolução imediata. E após Gabriel e o decano altíssimo de Edente a conferenciarem, foi dada ao porta-voz dos arcanjos das hostes celestes a permissão para que ele dispusesse dos restos físicos de Jesus como julgasse conveniente. Depois de ser-lhe concedido esse pedido, o dirigente dos arcanjos convocou para ajudá-lo muitos dos seus companheiros, junto com uma numerosa hoste de representantes de todas as ordens de personalidades celestes, e então, com o auxílio das criaturas intermediárias de Urântia, eles deram prosseguimento à tomada de posse do corpo físico de Jesus. Esse corpo de morte era uma criação puramente material, era físico e real. Não poderia ser removido do sepulcro como havia sido removida a forma moroncial da ressurreição, escapando do selo sepulcral. Com a ajuda de algumas personalidades moronciais auxiliares, a forma moroncial, em um momento, pode se fazer como espírito, de um modo tal que se torne indiferente à matéria comum, enquanto em um outro momento ela pode tornar-se discernível e contatável para os seres materiais como os mortais deste reino. Enquanto eles se preparavam para remover o corpo de Jesus do sepulcro, antes de dispor dele de um modo preparatório de modo a dar-lhe uma dissolução quase instantânea, condigna e de modo reverente, foi designado às criaturas secundárias de Urântia que rolassem as pedras afastando-as da entrada da tumba. A maior dessas 2 pedras era circular e imensa, muito semelhante a uma roda de moinho que se movia em um sulco marcado na rocha, de um modo tal que podia ser rolada para a frente e para trás a fim de abrir ou fechar a tumba. Quando os guardas judeus vigilantes e os soldados romanos viram sob a luz escassa na madrugada a imensa pedra começar a rolar saindo da entrada do sepulcro, aparentemente por si mesma, sem quaisquer meios visíveis a explicar esse movimento, eles foram tomados pelo medo e pelo pânico e correram, abandonando depressa o local. Os judeus correram para suas casas, voltando depois para reportar o acontecido ao seu capitão no templo. Os romanos correram para a fortaleza de Antônia e contaram o que haviam visto ao centurião, tão logo ele chegou ao seu posto. Os líderes judeus começaram uma sórdida operação supostamente para livrarem-se de Jesus, oferecendo subornos ao traidor Judas, e agora, ao defrontar-se com essa situação embaraçosa, em vez de pensar em punir os guardas por desertarem do seu posto, recorreram ao expediente de subornar esses guardas e os soldados romanos. Pagaram a cada um desses 20 homens uma quantia em dinheiro e instruíram-nos a dizer a todos: enquanto dormíamos durante a noite, os seus discípulos precipitaram-se sobre nós e levaram o corpo. E os líderes judeus fizeram promessas solenes aos soldados de defendê-los perante Pilatos, caso chegassem ao conhecimento do governador que eles haviam aceitado um suborno.
A crença cristã na ressurreição de Jesus tem sido baseada no fato do sepulcro vazio. Foi real e verdadeiramente um fato que o sepulcro estivesse vazio, mas essa não é a verdade da ressurreição. A tumba estava real e verdadeiramente vazia quando os primeiros crentes chegaram, mas esse fato, associado ao da indubitável ressurreição do Mestre, levou à formulação de uma crença que não era verdadeira. O ensinamento de que o corpo material e imortal de Jesus levantou-se da cova. A verdade relacionada às realidades espirituais e aos valores eternos nem sempre pode ser deduzida de uma combinação de fatos aparentemente reais. Ainda que os fatos individualmente possam ser materialmente verdadeiros, não significa que a conjunção de um agrupamento de fatos deva necessariamente conduzir a conclusões espiritualmente verdadeiras. O sepulcro de José estava vazio, não porque o corpo de Jesus haja se recuperado ou ressuscitado, mas porque as hostes celestes tiveram o seu pedido concedido, o pedido de dar a ele uma dissolução especial e única, um retorno do pó ao pó, sem a intervenção das demoras do tempo e sem a operação dos processos ordinários e visíveis de decadência mortal e de decomposição material. Os restos mortais de Jesus passaram pelo mesmo processo natural de desintegração dos seus elementos, que é característica comum a todos os corpos humanos na Terra, exceto que, do ponto de vista do tempo, esse modo natural de dissolução foi violentamente acelerado, apressado, chegando até mesmo a ser quase instantâneo. As verdadeiras evidências da ressurreição de Micael são espirituais pela sua natureza, ainda que esse ensinamento seja corroborado pelo testemunho de muitos mortais do reino que se encontraram, reconheceram e comungaram com o Mestre ressuscitado na forma moroncial. Ele tornou-se parte da experiência pessoal de quase 1000 seres humanos, antes de finalmente deixar Urântia. 3. A ressurreição dispensacional. Pouco depois das 4:30 da manhã desse domingo, Gabriel convocou os arcanjos até perto de si e preparou-se para inaugurar a ressurreição geral de terminação da dispensação adâmica em Urântia. Quando a vasta hoste de serafins e de querubins, envolvida nesse grande acontecimento, encontrava-se organizada em formação apropriada, o Micael moroncial apareceu diante de Gabriel, dizendo: do mesmo modo que o meu Pai tem vida em si próprio, ele a deu ao Filho para que tivesse vida em si próprio. Embora eu não tenha ainda reassumido plenamente o exercício da jurisdição do universo, essa limitação autoimposta de nenhum modo restringe o outorgamento da vida aos meus filhos adormecidos, que tenha, pois, início o chamado da lista de ressurreição do planeta. O circuito dos arcanjos, então, operou pela primeira vez a partir de Urântia. Gabriel e a hoste de arcanjos transportaram-se ao local da polaridade espiritual do planeta. E quando Gabriel deu o sinal, foi transmitida ao primeiro mundo das mansões do sistema a voz de Gabriel dizendo: por mandado de Micael, que levantem os mortos de uma dispensação de Urântia. Então todos os sobreviventes das raças humanas de Urântia, que haviam estado adormecidos desde os dias de Adão e que não tinham ainda ido a julgamento, apareceram nas salas de ressurreição de Mansônia, prontos para sua investidura moroncial. E em um instante de tempo, os serafins e os seus colaboradores estavam prontos para partir em direção aos mundos das mansões. Normalmente, esses guardiães seráficos, anteriormente designados à custódia grupal desses mortais sobreviventes, teriam estado presentes no momento do seu despertar nas salas de ressurreição de Mansônia, mas eles estavam neste mundo, nesse momento, por causa da necessidade aqui da presença de Gabriel, relacionada com a ressurreição moroncial de Jesus. Não obstante haver inúmeros indivíduos que, tendo guardiães seráficos pessoais e tendo atingido o nível requerido de progresso da personalidade espiritual, foram para a Mansônia durante as idades posteriores ao tempo de Adão e Eva, e ainda que tenha havido muitas ressurreições especiais e milenares dos filhos de Urântia, esta era a terceira lista de chamada planetária, ou seja, a que completava a lista de ressurreições dispensacionais. A primeira ocorreu na época da chegada do príncipe planetário, a segunda durante a época de Adão,
e esta a terceira, que assinalava a ressurreição moroncial, o trânsito mortal de Jesus de Nazaré. Quando o sinal da ressurreição planetária foi recebido pelo dirigente dos arcanjos, o ajustador personalizado do Filho do Homem renunciou à sua autoridade sobre as hostes celestes reunidas em Urântia, transferindo todos esses filhos do universo local de volta para as jurisdições dos seus respectivos comandantes. E após fazer isso, ele partiu para Salvington a fim de registrar com Emanuel o fim completo do trânsito mortal de Micael. E foi seguido imediatamente por toda a hoste celeste que não estava requisitada para servir em Urântia. Mas Gabriel permaneceu em Urântia com o Jesus moroncial. E é esse o relato dos acontecimentos da ressurreição de Jesus, segundo foram vistos por aqueles que os presenciaram como realmente ocorreram, livres das limitações da visão humana parcial e restrita. 4. A descoberta da tumba vazia. Nesse domingo de madrugada, tendo em vista que nos aproximávamos da hora da ressurreição de Jesus, deve ser relembrado que os 10 apóstolos encontravam-se hospedados na casa de Elias e Maria Marcos, onde dormiam na sala de cima, descansando nos mesmos leitos em que se reclinaram quando da última ceia com o seu mestre. Nesse domingo pela manhã, estavam todos reunidos lá, exceto Tomé. Tendo estado com eles por uns poucos minutos, quando se reuniram no sábado até tarde da noite, era demais para Tomé ver os apóstolos e mais ainda suportar o pensamento do que tinha acontecido a Jesus. Ele deu uma olhada nos seus companheiros e imediatamente deixou a sala, indo para a casa de Simão em Betfagé, onde contava poder afundar-se no abismo da própria tristeza a sós. Todos os apóstolos sofriam, nem tanto pela dúvida e desespero, quanto pelo temor, a pena e a vergonha. Na casa de Nicodemos reuniram-se com Davi Zebedeu e José de Arimateia, entre 12 e 15 dos discípulos de Jesus, do mais proeminentes de Jerusalém. Na casa de José de Arimateia achavam-se entre 15 e 20 das principais mulheres crentes. E essas mulheres encontravam-se na casa de José sozinhas e, como haviam estado juntas durante as horas do dia de sábado e na noite seguinte, permaneciam sem saber da guarda militar de vigia no sepulcro. E tampouco sabiam que uma segunda pedra havia sido rolada na frente da tumba, nem que ambas as pedras tinham sido colocadas sob o selo de Pilatos. Um pouco antes das 3 horas, nesse domingo de manhã, quando os primeiros sinais do dia começaram a surgir no lado leste, 5 daquelas mulheres partiram para a tumba de Jesus. Elas haviam preparado uma boa quantidade de loções balsâmicas especiais e levavam consigo muitas bandagens de linho. O seu propósito era preparar melhor o corpo de Jesus com os ungüentos fúnebres, envolvendo-o cuidadosamente com novas bandagens. As mulheres que saíram para a missão de ungir o corpo de Jesus foram as seguintes: Maria Madalena, Maria, a mãe dos gêmeos Alfeus, Salomé, a mãe dos irmãos Zebedeus, Joana, a mulher de Cusa, e Susana, a filha de Esdra de Alexandria. Eram cerca de 3:30 quando as 5 mulheres, carregadas com seus ungüentos, chegaram diante da tumba vazia. Enquanto passavam pelo portão de Damasco, elas encontraram inúmeros soldados correndo para a cidade, relativamente tomados de pânico. E isso as levou a parar por uns poucos minutos. Mas, vendo que nada mais acontecia, retomaram a sua caminhada. E, especialmente surpresas ficaram ao ver a pedra rolada para fora da entrada do sepulcro, pois, enquanto estavam vindo entre si, chegaram até a dizer: "Quem nos ajudará a rolar a pedra?" Então elas puseram a sua carga no chão e começaram a olhar umas para as outras, temerosas e em grande espanto. Enquanto estavam ali de pé atônitas, tremendo de medo, Maria Madalena aventurou-se a contornar a pedra menor e ousou entrar no sepulcro aberto. Essa tumba de José ficava no seu jardim nas colinas, do lado leste da estrada, e também dava face para o lado leste. A essa hora, apenas a luz da madrugada de um novo dia permitiu a Maria ver o local onde o corpo do mestre havia sido colocado e discernir que ele não mais estava ali.
No recesso da pedra onde haviam deitado Jesus, Maria viu apenas o pano dobrado em que a sua cabeça estivera repousando e todas as bandagens com as quais havia sido envolto intactas e dispostas sobre a pedra, tal qual estiveram antes de as hostes celestes haverem levado o corpo. O lençol que o cobria encontrava-se aos pés do nicho fúnebre. Depois de permanecer na entrada da tumba por uns poucos momentos, ela não havia visto nada claramente tão logo entrara na tumba. Maria viu que o corpo de Jesus não se encontrava lá e que no seu lugar estavam apenas alguns tecidos fúnebres, e ela soltou um grito de alarme e angústia. Todas as mulheres ficaram extremamente nervosas. Tinham estado nos seus limites de tensão desde que encontraram os soldados em pânico na entrada da cidade, e quando Maria soltou o grito de angústia, elas ficaram aterrorizadas e saíram dali mais do que depressa. E não pararam até que tivessem percorrido todo o caminho até o portão de Damasco. Nesse momento, Joana deu por si de que elas tinham abandonado Maria, e reuniu as suas companheiras para voltarem ao sepulcro. À medida que se aproximaram do sepulcro, a amedrontada Madalena, que ainda mais aterrorizada ficara quando não encontrou as suas irmãs esperando por ela ao sair da tumba, agora corria para elas, exclamando agitadamente: "Ele não está lá! Levaram-no embora!" E elas conduziu de volta ao sepulcro, e todas entraram e viram que estava vazio. Todas as 5 mulheres então se sentaram na pedra próxima da entrada para conversarem sobre a situação. Ainda não lhes havia ocorrido que Jesus havia ressuscitado. Haviam permanecido sozinhas e isoladas todo o sábado, e então conjecturaram que o corpo pudesse haver sido removido para outro local de descanso. Mas, quando elas refletiram sobre tal solução para o seu dilema, não conseguiram explicação para o fato de os tecidos funerais estarem tão arrumados. Como poderia o corpo ter sido removido, já que as próprias bandagens nas quais estivera envolto tinham sido deixadas na mesma posição e aparentemente intactas na prateleira mortuária? Enquanto essas mulheres estavam sentadas ali, durante aqueles momentos da madrugada desse novo dia, elas viram a um canto um vulto estranho, calado e imóvel. Por um momento ficaram de novo amedrontadas, mas Maria Madalena, correndo até lá e dirigindo-se a ele como se fosse o jardineiro, disse: "Para onde tu levaste o mestre? Onde o puseram? Diz-nos para que possamos ir lá buscá-lo." Quando o estranho não respondeu a Maria, ela começou a chorar. Então Jesus falou a elas, dizendo: "A quem procurais?" Maria disse: "Procuramos por Jesus, que foi colocado para descansar na tumba de José, mas ele se foi. Sabes para onde o levaram?" Então Jesus disse: "E esse Jesus não vos disse na Galileia mesmo que morreria, mas que se levantaria novamente?" Essas palavras assombraram as mulheres, mas o mestre estava tão mudado que elas ainda não o reconheceram, de costas que estava para a escassa luz. E enquanto elas pesavam as suas palavras, ele dirigiu-se a Madalena com uma voz familiar, dizendo: "Maria." E quando então ouviu essa palavra, dita com uma compaixão tão bem conhecida e em saudação afetuosa, ela soube que era a voz do Mestre. E correndo, ajoelhou-se aos seus pés, ao mesmo tempo em que exclamava: "Meu Senhor e meu Mestre!" E todas as outras mulheres reconheceram que era o Mestre que estava diante delas na forma glorificada e depressa se ajoelharam diante dele. Esses olhos humanos tornaram-se capazes de ver a forma moroncial de Jesus mediante a ministração especial dos transformadores e das criaturas intermediárias, em conjunção com algumas das personalidades moronciais que então acompanhavam Jesus. Quando Maria tentou abraçar os seus pés, Jesus disse: "Não me toques, Maria, pois eu não sou mais como tu me conheceste na carne. Nesta forma eu permanecerei convosco por uma temporada, antes de ascender ao Pai. Mas agora ide todas vós e dizei aos meus apóstolos e a Pedro que eu ressuscitei, e que vós já falastes comigo." Após recuperarem-se do choque de um tal assombro, essas mulheres apressaram-se de volta à cidade, indo para a casa de Elias Marcos, onde contaram aos 10 apóstolos tudo o que lhes havia acontecido. Mas os apóstolos não ficaram inclinados a acreditar nelas.
A princípio, pensaram que as mulheres haviam tido uma visão, mas quando Maria Madalena repetiu as palavras com as quais Jesus tinha dirigido-se a elas, e quando Pedro ouviu seu nome ser pronunciado, ele correu para fora da sala de cima, seguido por João, em grande pressa para chegar ao sepulcro e ver essas coisas por si próprio. As mulheres repetiram a história daquela conversa com Jesus para os outros apóstolos, mas eles não acreditariam e não iriam ver por si próprios como haviam feito Pedro e João. 5. Pedro e João na tumba. Enquanto os dois apóstolos corriam para o Gólgota até a tumba de José, os pensamentos de Pedro alternavam-se entre medo e esperança. Ele temia encontrar o Mestre, mas a sua esperança era estimulada pela história de que Jesus havia mandado uma palavra especial para ele. E ele achava-se quase persuadido de que Jesus estava realmente vivo. Relembrou-se da sua promessa de que ressuscitaria no terceiro dia. Por mais estranho que pudesse parecer, essa promessa não havia sido lembrada por Pedro desde a crucificação até este momento em que ele corria para o norte atravessando Jerusalém. À medida que João saía apressado da cidade, um estranho êxtase feito de júbilo e de esperança inundava sua alma. Ele estava quase convencido de que aquelas mulheres realmente haviam visto o Mestre ressuscitado. João, sendo mais jovem do que Pedro, ultrapassou-o e chegou primeiro à tumba. João permaneceu junto à entrada, olhando para dentro da tumba, que estava exatamente como Maria havia descrito. Logo, Simão Pedro chegou correndo e, entrando, viu a mesma tumba vazia com as mortalhas arrumadas de um modo peculiar. Quando Pedro saiu, João entrou e igualmente viu tudo por si próprio. E então ambos sentaram-se na pedra para refletir sobre o que significava tudo o que eles haviam visto e ouvido. E, enquanto estavam sentados lá, reviraram por completo nas suas mentes o que havia sido dito a eles sobre Jesus, mas não conseguiam perceber claramente o que havia acontecido. Inicialmente, Pedro sugeriu que a tumba houvesse sido saqueada, que inimigos houvessem roubado o corpo, talvez subornando os guardas. Mas João ponderou que a tumba não teria sido deixada tão arrumada se o corpo tivesse sido roubado, e também levantou a questão de como as bandagens puderam ser deixadas para trás e aparentemente tão intactas. E de novo, ambos voltaram à tumba para examinar mais de perto as mortalhas. Quando saíam da tumba pela segunda vez, eles encontraram Maria Madalena, que retornara e chorava diante da entrada. Maria tinha ido até os apóstolos acreditando que Jesus se havia levantado-se da cova, mas quando todos se recusaram a acreditar no que ela contava, ficou deprimida e em desespero. Queria voltar para junto da tumba, onde ela pensou haver ouvido a voz familiar de Jesus. Enquanto Maria permanecia ali, depois de Pedro e João terem ido embora, de novo o Mestre apareceu para ela, dizendo: "Não fiques em dúvida. Tenha coragem de crer no que viste e ouviste. Volta aos meus apóstolos e de novo dize a eles que eu ressuscitei, que eu aparecerei para eles e que logo irei ter com eles na Galiléia como prometi." Maria apressou-se a voltar à casa de Marcos e disse aos apóstolos que novamente havia conversado com Jesus, mas eles não acreditariam nela. E quando Pedro e João voltaram, eles pararam de ridicularizá-la e ficaram cheios de temor e de apreensão.